Muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para Marcos, no capítulo 3. Vamos refletir neste capítulo. Se você não leu, tire um tempo para ler e meditar. Mas anotei algumas coisas aqui interessantes dessa passagem. A gente vai ver sobre a cura na sinagoga do homem que tinha a mão ressequida, a eleição dos 12 discípulos, também a blasfêmia que os escribas levantam contra Jesus e a família de Jesus. E já dá para notar, como falei lá na introdução, realmente o livro de Marcos ele é muito dinâmico. Ele é rápido nas suas passagens, nos relatos que Pedro vai dando ao Marcos e ele vai então registrando. E a cura da sinagoga, ele traz aqui uma característica bem interessante sobre o coração empedrado, um coração duro que os fariseus tinham em relação ao sábado. Jesus ele está entrando na sinagoga e encontra um homem com a mão ressequida, no relato aqui. Os fariseus, eles ficaram atentos observando a Jesus para ver se ele o curaria, aquele homem, em pleno sábado. Não por fé, mas para acusá-lo de estar operando no sábado. Porque o sábado para os judeus é sagrado. Não deve-se fazer nada no sábado, nenhum tipo de serviço. E Jesus, conhecendo os seus corações empedrados, corações duros, ele queria desfazer a dureza desse coração. E para isso, ele faz então o uso de uma pergunta. O verso 4 aqui de Marcos, no capítulo 3, registra. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Nesse tempo, o Espírito Santo aqui está nos confrontando e confrontando toda a nossa religiosidade, que muitas vezes paralisa o agir de Deus nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. Há muitos que preferem manter as tradições humanas do que ver vidas salvas, restauradas, curadas. O Senhor ele está entrando nas sinagogas de hoje, nos nossos corações, onde há lugares de culto, onde há instituições, onde há corações, e Ele está nos perguntando: vocês vão permitir o mover de Deus, o mover da cura, ou continuar presos aos legalismos, às suas leis, à sua religiosidade, continuar levantando muros para que ninguém ultrapasse ou não chegue à minha presença, ou não chegue a me conhecer, ou não chegue a ter uma intimidade comigo? Devemos ministrar sobre a importância de ter um coração sensível, um coração, uma compaixão com esses que estão perdidos na escuridão, no pecado, na lama. Há pessoas com a mão ressequida que nem este homem, no sentido espiritual, emocionalmente ressequido, seco, fisicamente, que estão ao nosso redor ou nós mesmos estejamos nessa situação. Devemos ser canais de graça. Devemos receber a graça, entender a graça do nosso Senhor Jesus. Não devemos ser fiscais da lei como esses fariseus. Precisamos romper com esse medo, com o medo das críticas e começar a liberar a cura, com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, mesmo quando a cura for impopular, as pessoas não estão vendo. A palavra de Deus vai dizer que a esquerda e a direita não devem saber o que uma ou outra estão fazendo. E a gente deve fazer porque simplesmente está no poder das nossas mãos fazer. E aí, mais adiante então, aí vamos para a escolha dos 12 discípulos, os chamados para estar com ele. Jesus ele nomeia esses para que possa mandar eles a pregar, para que eles possam também ajudá-lo no seu ministério, a também curar as enfermidades e expulsar os demônios. O 14 e o 15 está nos relatando isso aqui. Deus ele está levantando nesses dias também, na nossa geração, um povo separado, não apenas para fazer
coisas para Ele, mas para estar com Ele. O Senhor está convocando os que têm intimidade e principalmente disposição também de subir ao monte, como muitas vezes Ele fez, para deixar a multidão de lado e se achegar a Deus em oração. Esse é um tempo de separação, não por posição, mas por um propósito: pregar o Evangelho, que as pessoas se arrependam, que haja cura e transformação e libertação dessas almas, para que elas sejam salvas, creiam em Senhor Jesus e tenham a vida eterna. Devemos ensinar que antes de enviar, é necessário ter um relacionamento com Deus, com seu Espírito Santo, com o Filho. A liderança eficaz nasce na intimidade com Cristo. Líderes, obreiros, eles devem ser conhecidos muito mais no céu por Deus do que nos púlpitos humanos, do que na terra. É hora de investir mais no secreto do que na visibilidade de redes sociais, de aonde for. Que a igreja valorize estar com Cristo, acima de todo o ativismo ministerial, de todo o legalismo que possa surgir ou que possa vir a ter aonde você congrega, mas que a gente priorize, valorize estar com Jesus, ser chamado por Ele. É isso, estar com Ele, ter um relacionamento com Ele, conhecê-lo, saber aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, e aí viver uma vida, ser um embaixador do reino, vivendo uma vida aqui na terra como um filho de Deus. Depois, os escribas vão levantar uma blasfêmia contra Jesus. E aí Jesus ele é acusado de expulsar os demônios ou libertar as pessoas dos demônios por Beelzebu. Então ele vai responder com sabedoria no verso 26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes, tem fim, ou cai, ou termina, ou subsiste. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não tem como seu reino subsistir. A acusação contra Jesus mostra como o espírito religioso muitas vezes confunde o mover do Espírito Santo com a obra do diabo. Isso ainda acontece hoje. Muitos rejeitam o sobrenatural de Deus, porque muitas vezes não entendem. Mas Jesus nos alerta: atribuir ao diabo o que é obra do Espírito Santo é uma blasfêmia imperdoável. Jesus vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. É um tempo, por isso que é um tempo necessário da gente discernir espiritualmente as coisas. Nem tudo que escandaliza é do inimigo. Às vezes é Deus agindo fora do padrão humano. Para os escribas, eles não tinham esse entendimento. Eles achavam que era realmente do diabo, mas era o próprio Filho de Deus. Era o próprio Deus fazendo as coisas. E eles já atribuíram aquilo a Satanás. A gente tem que ter esse cuidado para não cair nas mesmas ideias dos escribas nos nossos dias. Precisamos ensinar o discernimento às pessoas, à igreja, protegendo o rebanho do engano, mas também das críticas contra o mover genuíno do Espírito. Cuidar com os julgamentos apressados, assim como os escribas fizeram, porque isso pode fechar portas para um avivamento nas nossas vidas. E aí o capítulo vai finalizar então com a família de Jesus. É tão bonita essa passagem, porque quando a sua mãe e seus irmãos vão procurar, Jesus ele faz uma declaração muito linda, que chega até nós, até a nossa geração hoje, e nos alcança com essa sua mensagem. Porque ele vai dizer assim, no verso 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Aleluia! O Senhor está formando uma nova família, uma família espiritual. Não é uma família baseada em sangue humano, mas no sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós. Aleluia! Uma geração que vive na vontade do Pai. Uma geração que é obediente ao Pai.
a esse amor que Ele demonstrou por nós, uma geração que é comprometida com Deus, que não apenas ouve, mas é obediente à vontade de Deus. Pastores, líderes, ministros, devemos cultivar esse senso de família em suas comunidades. Naqueles que são seus liderados, nem todos têm uma boa estrutura familiar, é verdade. Mas em Cristo há uma nova identidade. Em Cristo há uma nova casa, há um novo lar, há uma nova aliança. A igreja é lugar de pertencimento, de cura, de paternidade espiritual. O capítulo 3 de Marcos, ele está nos desafiando a romper com a religiosidade, a andar com Cristo na compaixão, olhando ao próximo, amando a si mesmo, mas amando ao próximo como a si mesmo, melhor dizendo. Ele nos desafia a subir ao monte para termos um relacionamento individual com Cristo, discernir o Espírito e viver como parte da família de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.